Las nalgas de mandarín. Então, amiguinhos, vamos falar hoje do Skyscraper, que é aquele filme espetacular com o The... Ai, não é o com o The Rock. Esse também é uma merda, portanto estávamos a mentir. Viram esse, não? Vi no cinema. Também vi no cinema. Até gostei. Isso é de que ano? 2018. 18 ou 19. Eu só gostei porque tem a Neve Campbell. Sim, porque o resto é uma palermice. Eu gosto muito do The Rock. Portanto, tenho sempre duas mas aqui estrelas já... por ter o The Rock. Mas eu lembro que este ano era The Rock em todo o lado, man. E este já foi a minha gota d'água. O gajo tem uma perna de ferro, não é? Não, e tem aquele Dei salto 2 espetacular estrelas. para o edifício. Que eles depois provaram que era impossível. A malta na internet. Pá, é uma palermice. É um prédio E anda todo sempre moderno. pendurado lá por um dedo. Não é? Vocês já Sim, experimentaram? Olha, faz só este exercício. E nós até somos gajos, nem somos dos piores casos, mas achas que alguém consegue estar pendurado assim numa ravina ou num prédio só por uma mão e depois puxar-se e sair de lá só usando a força muscular que tem? Não. Só estes gajos, nem estes gajos, são mesmo aqueles gajos da ginástica dos Jogos Olímpicos. Aliás, eu tenho um trauma, não sei se sou o único, porque havia colegas meus que consigo, mas vocês lembram-se daquelas cordas que tinham nós nas aulas de educação física, que era para subir, Sim. com força de braços? Eu nunca consegui. Eu conseguia fazer tudo e mais alguma coisa, fazia mesa alemã, trampolins, e eu sempre que ia O para que é aquelas mesa cordas... alemã? Parece uma cena de pinar, meu. Carreira de escola, na escola que eu andava era só de futebol e apanhar porrada. Não, eu fazia uma cena que vestia um maiô, ficava assim com os tomates apertadinhos, e aquela mesa alemã pões um trampolim antes e depois tens uma mesa alta e tens que fazer tipo mortais e Parece coisas uma cena do possíveis. Kama Sutra à mesa alemã, não? O Carlos Albuquerque de Melo. Tenho fotos muito bonitas minhas em maiô com 15 anos, 14, a fazer saraus de ginástica. Depois de um dia, pode ser que no episódio especial a gente deixe escapar Mas a essas mesa fotos. está antes do trampolim, é isso? Não, a mesa está depois do trampolim. Tu saltas, ok. dás 3 passadas bem abertas para o trampolim, saltas e depois tens várias coisas. Ou vais por cima da mesa sem tocar, que vale uns pontos. Se tocares na mesa também podes fazer coisas encarpadas. As aventuras do Carlitos de Bragança nos colégios europeus. Opá, não sejas assim, pá, não sejas assim. Mas pronto, mas para vos dizer destas cordas que havia com nós, eu parecia sempre, havia raparigas na minha turma que conseguiam fazer aquilo e eu ficava sempre fodido quando chegava ao dia de ter que fazer, que era um teste, que a gente tinha que fazer várias coisas, e eu nas cordas não conseguia, mesmo que eu pusesse os pés nos nós, esquece, não conseguia. E, portanto, quando vejo estes filmes em que vejo o Tom Cruise sempre pendurado por uma mão numa montanha e consegue depois chafar-se ou num prédio, fico a pensar se o problema é meu, pá. Ou se... Mas nos filmes até pode ser o maior badocha com menor forma. Basta o gajo ter um dedo cá em cima e consegue-se levantar sempre. É verdade. É a garantia. Tu meteres a mão, é a garantia de conseguires levar. É isso, e teres alguém a segurar-te por um braço, também consegue sempre puxar o gajo para cima. Até por um dedo. Sim, Só no cliffhanger é que ele deixa cair a gaja. E no Ace Ventura. Deixa cair o guaxinim. Um guaxinim, não é? Não. É. Bem, mas pronto, vamos passar do Skyscraper mau, que foi o do The Rock, e vamos passar para o Skyscraper mais espetacular que existe. Pelo menos eu só conheço dois, portanto é melhor que o outro. É logo. Aliás, melhor nós de todos. até íamos falar um bocadinho do Die Hard. Mas depois o Miguel até disse: o Die Hard não, porque o Die Hard é um clone de outro filme. Qual? Então, do Skyscraper. De um que foi feito depois do Die Hard, mas ele é um Exatamente. clone de um filme que foi feito depois do Die Hard. E pronto, e como é que eu cheguei a este Se é Skyscraper? para falar, falamos do original. Cheguei ao Skyscraper, porque estava aqui num daqueles livros que o Pedro está sempre a gozar que eu compro, mas depois não vejo nada do que lá está, que era sobre filmes maus que são bons, e neste caso era uma edição de filmes de ação. Fui ao Letterboxd e vi que o nosso amigo Santiago tinha dado 3 estrelas a um filme com a Nicole Smith, e disse: epá, um filme com a Nicole Smith que tem 3 estrelas, de alguém tão respeitado como o Santiago, tem que ser um filme espetacular. E não foi. Diga-se a verdade, foi uma bela merda. Mas tem coisas boas, não é? E é isso que eu vos vou deixar falar à vontade e depois vou dando aqui algumas notas. Porque eu estava à espera que fosse mau, mas não estava à espera que fosse tão mau. E portanto Mas o que é que tu bastante... estavas à espera disto? Então, mas eu estava à espera exatamente disto. Epá, mas eu estava à espera de uma coisa má, mas com alguma classe, tipo o Barb Wire, com a Pamela Anderson, que aquilo não... Isso é a primeira divisão. Este aqui Que é a primeira divisão, pronto, exatamente. E isto é mesmo as distritais, pá, é tudo... A primeira divisão das mamalhudas, atenção. Eu nem sei se isto se encaixa nas mamalhudas, porque isto é uma coisa acima das mamalhudas. A Nicole Smith, aquilo nem é...
E eu não sei se vocês sentiram isso. Eu normalmente quando vejo filmes, por exemplo, com a Pamela Anderson ou com alguém assim, com a Salma Hayek, sei lá, tantas, até com aquela Christina Hendricks que entrava naquela série do Mad Men. Eu sinto-me ligeiramente excitado a ver aqueles parzões. Agora, com esta da Nicole Smith, eu quase que tive alguma repulsa. Não sei se vocês sentiram. Não sentiram isso? Foi só eu. Opa, se calhar foste, não Foi sei. só eu. Opa, carapau. Houve alturas que eu quase fechei os olhos. De facto, as mamas dela são... não são atraentes, não é? São diferentes uma para a outra. Pá. Tens tipo a esquerda que era tipo mais ou menos direitinha, apesar de ser muito grande. E a esquerda estava toda torta, mesmo os mamilos e tudo. Aquilo, sabes que cada mama daquelas demora para aí 15 dias a fazer a cirurgia, não é? Pois não sei, aquilo parece que foi feito nos chineses, pá. Depois o barato saiu caro. Então já viste a altura que era também? Mas tens coisas bem feitas nessa altura. Já havia Pamela Anderson, umas maminhas perfeitinhas, cara. Mais ou menos. Não, perfeitas. Pamela Anderson é muito... Parecem bolas de ténis bem enfiadas dentro. Era top mundial. Para mim era a perfeição do silicone. Aquilo só nas últimas décadas é que ficou assim capaz, porque na altura aquilo depois acabava por ir cada coisa para o seu lado. Tenho essa ideia. Não sei, mas isto é uma coisa... Isto chega ao ponto, e o Pedro falou nisso ali no chat quando nós estávamos a falar do filme, que ela quando veste roupas tipo um macacão, uma roupa mais lá, ela parece que é gorda. Parece ter uma pança. As mamas vão quase até à cintura, então parece que é uma mulher gorda. Parece ter uma barrigona. Uma barrigona e portanto foi um abuso. Houve alturas naquelas várias cenas de sexo que aparecem. Este filme tem uma coisa deliciosa, que nós também já falamos há bocadinho, que é o flashback foda, não é? Que é um flashback que é feito... Que é uma instituição em vias de extinção. Eu estava-me a tentar lembrar de outros filmes com flashback de foda, mas realmente não... O flashback de foda... Deixa-me só fazer uma coisa. Podemos chamar foda flashback. Acho que fica melhor do que flashback. Está bem. Um foda flashback. O foda flashback é aquele mecanismo que tu metes num filme para atraires um público que vai lá pelo sexo, mas quando passas para a televisão ou para um maior de 12, é só cortar os flashbacks de foda e não muda nada. O filme fica exatamente igual, não tem nenhuma diferença e toda a gente o pode ver. Este filme, e nós já ainda não falámos bem do que é que está aqui. Deixa-me só falar um bocadinho do flashback foda antes de tu entrares para o resto do filme. O flashback flashback foda é tão genial. O foda flashback ou flashback foda? Flashback, desculpa. Temos que flashback foda, mas vamos fazer isto para português. Portugal, temos que patentear o termo que decidirmos. É o flashback de foda, ok. O flashback de foda. Vou depois no dicionário sou Joaquim. Este flashback de foda é tão bom porque no meio do pânico todo que se está a passar naquele edifício, no meio daquelas situações que ela está ali meio escondida, meio a fugir, etc., ela entra neste flashback de foda para mostrar o momento em que aprendeu a disparar com o namorado. E foram 30 segundos a mostrar como é que ela aprendeu, que foi rápido, porque ela, quando deu os primeiros tiros, assustou logo tudo, portanto nem teve que aprender nada. E depois, perto de 3 ou 4 minutos, de uma cena de foda no piquenique. Com tudo em cima de um queijo. Sim, com a fruta toda ao molho. E no meio de uma situação de pânico. E portanto, é capaz de ser o melhor flashback de foda. Esse flashback de foda é o melhor de sempre. O filme está a passar, não é? E de repente ela pega numa pistola e diz que é I'm from Texas, não é? Uma coisa assim. Sim. E depois passa para um flashback de foda para explicar como é que ela aprendeu a dar tiros. E de facto tem isso que disseste, que é 2 ou 3 segundos dela aprender a dar tiros e depois o resto de uma foda em cima de um queijo e 2 peças de fruta. E de uma toalhinha de piquenique também, já não se Exato. Completamente descabido, não é? Porque as pessoas estão ali para ver as mamas da Ana Nicole. Mas ela, isso existe para mostrar que ela é uma atiradora exímia. E depois os gajos não acertam ninguém, não é? Então os gajos à frente dela lá dá tiros, não acertam nada, nunca. A não ser com os pés. Há sequências quase de kickboxing em que os vilões pacientemente aguardam pelos pontapés dela um de cada vez. E tem que se baixar quase com a cabeça encostada ao chão para apanharem um pontapé. Bem, mas vamos falar do filme. Deixa-me só dar mais uma nota, depois vocês falam do filme, que eu nem percebi a história, nem percebi o que é que os vilões queriam, eu fiquei completamente confuso do que se passava ali. Teve só mais um pormenor que eu adorei, logo no início do filme, que é, ela supostamente é uma pilota de helicópteros, mas o filme nem se preocupa em que isso passe essa imagem correta, porque primeiro ela está encostada ao lado direito do helicóptero, que é ao lado do pendura, o helicóptero, o gajo que pilota, quem sabe, se calhar é a Inglaterra, não é? Exato, aviões como aos carros.
E depois vê-se claramente em 2 ou 3 enquadramentos o ombro do piloto, que lá está, até se vê que tem o uniforme e tudo de piloto. E quem estava a tratar destas cenas, não sei se era o realizador, se era algum técnico de filmagem, nem se preocupou com isso. E portanto vê-se o ombro do piloto ali à descarada e depois fazem 2 ou 3 zooms nas unhas dela, como se fosse uma coisa importantíssima, filmar as unhas dela naqueles primeiros minutos. Mas pronto, foi um pormenor que eu achei piada, não sei porquê. Porque este filme, o filme começa fade in. Está ela a dormir, levanta-se, vai babar os seus seios mastodônticos com uma esfregona. Não é logo ao início, E está ali a esfregar-se, esfrega uma mama, esfrega a outra, música, um saxofone sexy. Pronto, uma badalhoquice pegada. Depois, entretanto, vai para a cama, vem o namorado dela. Não, mas o namorado algumas... antes disso há uma cena tipo Psycho, como se o namorado fosse matado no chuveiro. Sim. Mas não, era E só depois mesmo o para mandar uma namorado foda. entra e diz spread them. As pernas. Não consigo imaginar o que é que ele está a falar. As bordas. E então, para a cama. Pim, 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 pim. Saxofone, uma balada fuleira dos anos 80. Ela doggy style. Claro. Hello. Pim, 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 pim. Quarto de hora de filme. Pim, pim, pim. Esta merda sempre a bombar. Entretanto, acabo e eles têm uma discussão porque ela quer um filho. Quer um filho, o gajo não quer um filho. E a vida dele é complicada, ele é casado com o trabalho, ela é... Espera, deixa só o Miguel fazer a imitação dela aqui no filho. Miguel, força. I want the baby. Porque o Miguel foi eleito no Liceu, numa peça de teatro que eles fizeram lá em baixo, em Espanha. Foi eleito o pior ator que alguma vez tinha aparecido naquele liceu. E o Miguel é 1000 vezes melhor do que a gaja neste filme. Sem dúvida. Para vocês verem. É surreal, não é? Eu nunca mais, eu acho que já usei várias vezes a expressão esta gaja é a pior atriz sempre ou este gajo é o pior tudo sempre, mas depois de ter visto a Nicole Smith prometo que nunca mais vou usar. Mas o problema é muito mais amplo, porque ela não sabe dizer absolutamente nada e ninguém escreveu uma única frase decente para aquela mulher dizer. Sim, juntou-se o útil ao agradável. Também. Os diálogos são terríveis. E depois, pronto, ela é uma pilota, afinal, de helicópteros. Ela é uma gaja, não é uma gaja qualquer. Não, ela é uma pilota de helicópteros. É um emprego de homem. É uma gaja que anda aí, madurona. Se calhar até é boa para a porrada. E esperemos que seja, porque ela vai ser colocada num ambiente onde isso vai ser necessário. Entretanto, há um assalto a um arranha-céus. Mas deixa-me só aproveitar a tua dica que ela é uma mulher espetacular, uma mulher de armas, etc. Mas como tu disseste muito bem o outro dia, apesar disso tudo, ela só quer é estar em casa e ter um filho. Portanto, Exato, é isso que ela quer. Dão-lhe essa personagem fenomenal, mas depois dizem, não, mas agora vais fazer de mulher mesmo. É uma espécie de feminismo invertido, não é? Exatamente. Ela tem tudo, está exatamente igual aos homens, tem a mesma condição, não é vítima de nenhum tipo de preconceito por género, mas na realidade ela quer alargar aquela merda toda da igualdade e ter um filho e ir para casa. Exatamente. Mas o gajo não quer. O gajo não, porque o gajo precisa de andar na rua aos tiros. E antes de chegares... A gente espera mais um ano. Exato. E antes de chegares à parte do arranha-céus, que é já ao fim de 15 ou 20 minutos do filme que eles vão para o arranha-céus, deixa-me só falar daquela primeira cena em que um carro do governo, com matrículas do governo, que eu adorei esse pormenor, vai comprar uma cena ilegal, tipo ao mercado negro, num beco. Portanto, o governo quis ir comprar uma merda ali às escondidas, mas levou um carro do governo e se fosse apanhado, estava com o carro com matrículas do governo. E a outra cena deliciosa aí é que, além dos torpedos, não é torpedos, dos rockets, ou lá como é que a voarem de um lado para o outro e está tudo bem, não há ninguém que chame a polícia, nem coisa nenhuma, é uma coisa pacífica, os gajos que saem do caminhão, que são os vilões, vão para o meio de um tiroteio, morrem, estão ali tipo de peito aberto no meio dos tiros a disparar, etc. Mas para descer do caminhão tiveram que lhes pôr uma rampinha, não sei se vocês repararam. Sim, uma rampinha que era para eles não saltarem do caminhão, porque aquilo tinha tipo uma altura de 2 graus. Porque eles podiam rasgar aquelas roupinhas lindas que eles tinham, a despentear-se, não é? Que os dias vinham todos do cabeleireiro. E portanto, desceram a rampinha a pé e depois então vamos embora. Agora venham uns tiros, pá, que eu sou muito mal. E os vilões destes filmes, que então aparece, não é? Portanto, vamos então resumir, sintetizar. 15 minutos de pinar e mamas. E depois então começa o filme. E o filme, tu és introduzido a um conjunto de vilões que fazem então um assalto e destroem tudo com rockets no meio da cidade e ninguém acha estranho.
E depois estes vilões são todos uma espécie de uma banda de homenagem aos Bon Jovi, não é? Que está desempregada. É este tipo de Sim, pessoas Bon que estamos a Jovi, falar. Europe, essas bandas Milli assim, Vanilli sim, também, sim, né? Um bocadinho também. aqueles gabardines, aqueles coletes de Milli Vanilli. Sim, sim. Havia lá um ou dois que saíram ali daquele concurso do cabelo Pantene. Que Exato. Foi E depois espetacular. andavam lá, eram maus, não é? Porque nos anos 90 os maus ou eram gajos com sotaque russo ou eram tipos com aspecto de hard rock, não é? Era mais ou menos assim a cena. Mas repararam que havia lá um gajo que antes do Matrix ter saído já fazia o papel do Hugo Weaving. Como é que se chamava o mauzão? O agente Matrix. Smith. O agente Smith, que é um gajo também com uma figura só de óculos de sol, assim, muito fininho, que anda assim e que não fala, está só tipo a andar tipo quase robô. Portanto, este filme É inovou, super ridículo. criou quase essa Este personagem. filme do criou Matrix. as bases para muitos filmes, não é? E depois, há uma coisa aqui muito importante que nós já há bocado discutimos antes de vir para aqui, que é ninguém percebeu o plano dos vilões. Pá, o plano dos vilões era juntar 4 malas, e as 4 malas juntas eram 4 elementos que juntos que fariam Uma a maior peça, não é? arma da história do universo. Quem tivesse aquela peça era o gajo que controlava o mundo. E hoje faltava-lhe só um e foram buscá-lo a um edifício. E em vez de entrarem, tocarem a campainha, dizer olá, venho buscar uma peça, ok, entra, pegar na peça, pagar e ir embora, decidiram invadir, não é? Não, invadir, prédio. fazer reféns, fechar aquela merda toda. Fechar a merda toda, um prédio gigantesco, pai, com 50 andares, com 0 pessoas lá dentro. Não é? E pai, 12 Mas um ponto pessoas. de triciclo, como disse o Miguel muito bem, a fazer homenagem ao Shane, que eu na altura nem percebi, cara, nem apanhei esse. E a mãe, coitada, leva um balásio nas costas que se fode. Logo. E depois a mãe enganam-se a pensar que é a Ana Nicole, né? Dá um balásio à mãe do puto e morre. Mas depois no fim a senhora aparece viva. Não é? Tá, Devem tá. ter achado, epá, esta merda é um bocado negra, então vamos matar É um- Não morreu nada, como é que ela Era a morre? brincar. Então, um tiro na cabeça. Não, Oh, cabeça. isso depois da Nicole Smith dar um xoxo na boca do puto. Sim, o puto é filho dela, na vida real. Ah, é? É mesmo? É, Ah, ok. por isso É é que o o puto tem filho aquela dela exposição depois toda. morreu ou não? Porque eu estive a ver na Wikipédia da Nicole Smith, que é quase uma história de terror. Morreu E- também o filho, Houve depois um eu filho que sabia. morreu a visitá-la no hospital, cara. Uma Epá, eu overdose. não entrei nesses pormenores da nova gente. Ok. Só vi o filme. Eu depois de começar a ler a Wikipédia não consegui parar. Tive ali 5 minutos a ler aquela. Quando virmos o filme da biografia dela, Sim, vamos sim. aprender. Tem que ver esse É filme. agora Tem que temos ver. que ver isso ainda hoje. O nosso desconhecimento total da vida e obra da Ana Nicole Smith. Inaceitável. Inaceitável. Pronto, então depois já há um assalto ao Arranha-Céus. E aqui a história do assalto ao Arranha-Céus, do Die Hard, que nós conhecemos, que foi tirado daqui, não é? Plano a plano. Há um Hans Gruber, não é? Que é um gajo que fala Houve um francês gajo e que diz viajou merde, para o futuro, merde. não tenho dúvidas disso. Uma máquina do tempo viajou, viu o skyscraper e disse: vamos para o passado e vamos fazer melhor. E aí eles depois falam francês também. Sim, sim. Só, E a só. nossa heroína, que é a heroína, neste caso há 2 tipos de heroína envolvidos neste filme. Não é? É a personagem, que é o herói, e a heroína pó, que foi consumida em baldes de 20 litros. E a rapariga aterra lá com o helicóptero, com o cliente, não é? Que por acaso é só o vilão dos vilões. E entretanto percebe que alguma coisa se passa, entra lá e ela sozinha, não é? Quer dizer, aquela mulher de armas destrói aquele gangue de homens que iria governar o mundo, não fosse uma mamalhuda com 0 jeito para a porrada entrar lá e acabar com o plano de vez. Sem que antes, não é? Tivesse um dos vilões Isso estava a vir que tentado esquecer, não nos podíamos esquecer. dar-lhe uma pinada lá encostada, deu-lhe uma tesão de tal maneira que ele esqueceu-se completamente que era um vilão e que tinha um plano. E ela não é? alegremente deixou, já a pensar que quando tiveres em teu momento de maior excitação, eu vou virar-me e espetar-te uma faca. Mas Sim, entretanto, ela disse ok, posso violar? Opa, pronto, está bem, não é? Foi mais ou menos assim. isso tem que ser, vá. Mas pronto, foi. Pronto, e foi isto. Olha, gostei muito. Foi uma escolha que eu fiz um bocadinho arriscada. Estava com medo que vocês não gostassem, mas fico feliz que tenham gostado mais do que eu. Amámos muito. Porque, Carlos, vamos ser sinceros. O filme que eu vi é uma merda, é um filme mau, mas eu não estava à espera de outra coisa. Eu também não, mas pá, estava à espera que não tivesse, por exemplo, o acting dela que é terrível. Eu não tinha ideia que ela era mesmo tão má atriz. Não é que há gajas que são más atrizes, mas não são as piores de sempre. E esta
é claramente... É surreal, é surreal. É Não é? surreal. É porque Não, e se tu pensares que aquilo são os melhores takes, é assustador, não é? Porque o que eu senti foi tu podias ir buscar qualquer rapariga à rua e assim do nada ias buscar, olha, vem aqui filmar duas cenas. E não ia ser pior do que isto. Podia ser quem fosse, não ia ser pior do que isto. É muito mau, é? Epá, é muito mau. Eu acho que até se fosse um filme pornográfico, há gajas a fazer filmes pornográficos com aquelas cenas ridículas que são mais Melhores, melhores e melhor, mais não. credíveis do que isto. E depois, uma das coisas que eu vi nas reviews que me irritou na altura foi que toda a gente dizia que o sexo era completamente despropositado, era demais e era aborrecido. Pá, e de facto é. As Yeah. cenas de sexo são terríveis. Fazem lembrar aquelas cenas de sexo do The Room, que é um quarto de hora de pinar e duas pinadelas até são a mesma cena. Sim, e, pá, E e- sentes que é muito instrumentalizar o corpo dela, quer dizer, aproveitar esta Sim, gaja sim, tem só estes isso. mameios do outro mundo, vamos agora aproveitar para meter aqui 3 ou 4 cenas que a malta fique toda babada. Ah, Que eu completamente, não- sim, sim. nem funcionou nesse aspecto para mim. Pá, não, E, não e, senti. e associar-lhe aquele rótulo de mulher fácil, não é? Sim, É sim, um sim. bocado o que acontece ali. Yeah. Quer dizer, quem quer pinar, incluindo um violão, no meio da adesão, ok. Mas aí era come uma aí. armadilha dela para lhe espetar o Mas com mesmo o assim, piso. quer dizer, aquela disponibilidade dá a entender que a gaja faz daquilo vida, não é? É um E bocado. faz, na vida real. Sim, eu, se fosse Digo o eu. marido dela com 90 anos, tinha ficado bastante chateado. Ela fazia este filme. Ou não, com 90 anos já ficava feliz com qualquer coisa que me calhasse na Mas- sorte. Não? Este filme até tem alguns valores de produção, pá, nas cenas de ação e isso, não é? Epá, as Tem quedas, cenas- as quedas As principalmente. cenas de ação são boas. As As quedas são quedas- muito credíveis, normalmente mesmo filmes mais caros. E Sim, com sim, as- sim. Tu percebes que aquilo são bonecos ou que filmaram de muito longe para não dar a entender. E aqui não, tu vês com bastante detalhes. Que é uma gajos pessoa a cair, que é uma sim. pessoa a cair, aquelas cambalhotas, aquelas coisas. E ela pendurada também, mesmo as explosões, não está nada mal. Não, está tudo Não, a bem ação feito está nesse boa. aspecto. Tá boa. Yeah. Agora, pronto, agora o resto, não é? Não se percebe nada. Isto é uma palermice. Andam lá atrás de umas malas, não é? É que antes de chegarem ao prédio eles andam lá também noutros E os sítios. não é? pobres Depois tem dos um bombeiros, polícia- até os polícia- bombeiros levaram com rocket, caralho. Foda-se. Mas os isto a bombeiros nível- chegaram lá, abriram uma caixa, abriram uma Uma grua, né? uma, espécie uma de grua. Mas para quê? Não, Não, é? Quer dizer, sim, não se só para percebeu. apanharem um rocket. Foi uma cena. Sim, vamos pôr os bombeiros a levar com rocket. Mas isto é o filme Mais com mais vale- rockets, não é? Por metro quadrado, que eu acho que já vi, meu. Então O só gajo dos início- rockets era divertia-se imenso. O gajo tudo que o gajo via era um rocket. Não, e Não. aquele carro de início era quase indestrutível. Era tipo Yeah. um kit. O gajo levou pai com 5 rockets e continuou a andar como se não fosse Aquilo nada. era, olha, polícia, rocket, bombeiros, vai um rocket. E olha um restaurante vegetariano, rocket. Epá, eu detesto chihuahuas, rocket. Não é? Foi um bocado Não, e depois esse. não falámos também no Comic Relief, não é? Naquele polícia que a Parece ajuda. aquele polícia pequenito da Que é só Academia de rir. Polícia. Já nem me lembrava. E o outro da lavandaria também que está com os fones também. Que o Dayar também roubou, não é? Aquele black com os fones. Sim, Yeah. A Erd roubou tudo este filme. E depois o outro que está lá no gabinete a mandar um mail ao cara. Ia jogar. Que é essa caraças, não é? personagem, meu? E o gajo apareceu lá toda fodida, cheia de sangue. Posso usar o telefone? Sim, mas ponha-se no caralho que eu tenho Não, mais mas e a coisas cena para dele foi fazer. depois ficou super excitado ter sido chamado chefe, porque aquilo tinha a plaquinha à frente, dizia chefe ou doutor. Mas quem era essa diretor. personagem? Epá, era um gajo qualquer que tu percebes que depois estava a fazer um esquema para roubar a empresa. Era tipo Sim, um funcionário estava, que ia roubar dinheiro à empresa ou uma coisa qualquer. Estava a fazer uma cena de transferência manhosa. Sim, depois ele tenta subornar o mal, não é? É, o gajo tenta Yeah. dar o dinheiro ao mau para se safar. E ele diz que não, o mal diz que não o O mata. mal, não é? you want to E a make a amiga- deal with me. I want a baby. O mal é que podia fazer um filho, não é? Yeah, pois era, pois Na era. boa. Resultava. Mas não se E lembrava. passou- Até fiquei a parte, não se lembravam depois dessa cena, que ele era supostamente o chefe e ela dizia logo, sim, eu faço amor, pronto. Como fez com o vilão. Esqueceram-se. Ou se calhar até gravaram, mas não puseram depois no final. Mas pronto, olha, não estou arrependido de ter escolhido este Skyscraper para Não, o nosso estes filmes são Film bons. Club. Estes filmes- Não me esqueço tão Estes cedo. filmes geram esta amena cavaqueira que de filmes mais consensuais, não. Verdade, verdade, sim, Só senhor. espero que no futuro ninguém escolha um filme de 3 horas.
Pois não sei, temos que ter cuidado. Vem aí a Mónica e o Miguel agora, acho que os próximos. Ai, tu ainda não sabes, Carlos. Não sei, não vi, já escolhi o próximo. O filme da Mónica tem 3 horas, Já caralho, puseram? 3. Como é que isso está? Não vi. Estava no meio, então esquece, eu perdi. apaga. Eu estava a achar o trabalhar. Carlos muito calmo esta noite. Não Pois vi, eu. estive a trabalhar, não vi, caramba, Yeah. funciona. Epá, 3 horas a sério. Yeah. Caramba, tá bem. Mas então não temos que ver, né? 3 horas está nas regras. Com mais Pronto, foi o dois que eu não somos disse ao obrigados. Miguel, para eu mandar o dele já. Exato. Tem que ver qual é, já estou aqui a procurar. Está bem, pronto, olha, fica feito. A Nicole Smith, no céu, descanse em paz. E será que os implantes seguem para o céu ou não? Quando uma pessoa vai para o céu? Ou vai o corpo como nascer? Não sei. Bom, E um gajo, um perneta, que perdeu a perna num acidente de motosserra. Será que vai de perna ou sem perna? Pois, é uma boa questão. Não sei. Temos que convidar algum especialista no assunto. Então, para isso, imagina uma pessoa, um transexual, não é? Chega ao céu, tem uma pila outra vez. Pois é, complicado. Como é que isso funciona? Temos que convidar um daqueles da IURD para falar sobre isso. Hoje chegou aqui ao aeroporto, aqui, não interessa de onde, mas chegou um jato privado espetacular, um avião pá, lindíssimo, e então telefonei lá para baixo para as operações para saber de quem era, tinha curiosidade, ia ser algum famoso. Então de quem era de um dos tipos da IURD. E portanto foi pago por Nosso Senhor. Não, foi um jato pago por Nosso Senhor, portanto não há problema nenhum. Ou até mesmo que seja pago pelos gajos da igreja, é só para fazer ajudar o pastor a fazer o bem mais rápido. Sim. Coitadinhos. Pronto, é assim a vida. A gente há de convidar algum especialista para nos esclarecer essas questões. Adeus, amiguinhos. Ou então falamos nós, não é? De maneira perfeitamente não documentada e Não vale a pena metermos nesse vídeo. Beijinhos e abraço. beijinho. um beijo.